Sentei-me à mesa naquele domingo de outubro com o braço direito imobilizado no gesso, incapaz sequer de segurar um garfo. Fiquei ali, faminto, enquanto os convidados congelavam em silêncio constrangedor. Minha filha Camila disse com uma calma que gelou meu sangue. Meu marido ensinou uma lição nele. Diego, meu genro, ergueu a taça de cerveja com um sorriso vitorioso e declarou alto: "O velho achava que ainda mandava aqui. Mostrei quem é que toma as decisões nesta família agora." Eu apenas sorri, mas 10 minutos depois, quando a campainha tocou, o rosto dele perdeu toda a cor. A vingança de um pai aposentado sempre chega quando menos se espera, e a justiça brasileira, por mais lenta que seja, não esquece dos covardes. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A campainha cortou minha concentração como uma faca afiada. Eu estava organizando documentos antigos da Petrobras, perdido no trabalho metódico de catalogar 3 décadas de relatórios técnicos de segurança em plataformas. A luz da tarde entrava pela janela do meu escritório, partículas de poeira flutuando no feixe dourado. Não esperava ninguém naquela quinta-feira de outubro. Camila estava na minha porta, braços abertos para um abraço que pareceu ensaiado. Pai, surpresa. Diego ficou atrás dela, olhos fixos na tela do celular. Ele olhou brevemente quando me afastei para deixá-los entrar. "Espero que não estejamos atrapalhando, seu Antônio." A formalidade sempre me incomodou. Conhecíamos um ao outro há 5 anos. "Camila, Diego, entrem." Minha sala ainda exibia as fotografias marítimas que colecionei ao longo de 30 anos. Plataformas de petróleo, navios petroleiros, instalações offshore. Minha poltrona de couro ficava posicionada em ângulo com a janela, de onde eu podia observar a rua. Eles se acomodaram no sofá enquanto permaneci de pé, aguardando a explicação que sabia estar por vir. "Temos algo para você." Camila puxou um envelope bege da bolsa grande, deslizando-o pela mesa de centro. Os folhetos dentro brilhavam com azuis tropicais e brancos reluzentes. Cruzeiro Costa Verde, 7 dias, 3 passageiros. Um cruzeiro. Peguei o material examinando com a mesma atenção que dedicava a manifestos de carga suspeitos. "Isso representa um investimento considerável. Você merece, pai. Estamos planejando isso há semanas." O sorriso dela se esticou demais, como tecido puxado além do limite. Diego se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. "Seu aniversário só acontece uma vez por ano. Queríamos fazer algo significativo." Coloquei os folhetos de volta com cuidado, deliberada. "Vocês são muito generosos, embora me lembre de uma conversa sobre conserto do carro há 6 meses. A risada de Camila saiu frágil. "Isso já foi resolvido." "Estivemos economizando especificamente para isto, não é, Diego?" "Com certeza." A resposta dele chegou rápido demais. Um homem recitando falas preparadas. "O negócio de seguros tem ido bem ultimamente. Queríamos demonstrar nossa gratidão por tudo que você fez." As palavras pareciam ocas. Eu sabia que a corretora de Diego mal cobria a prestação da casa. Tinha visto o aviso de atraso que caiu da bolsa de Camila durante o almoço de Natal, aquele que ela agarrou com as bochechas ardendo. "Quando parte?" Caminhei em direção à cozinha, precisando de distância para pensar. Eles me seguiram. Sábado de manhã, saindo do Porto de Santos. Camila deslizou para uma das cadeiras da cozinha, dedos tamborilando contra a mesa de madeira de lei. "Daqui a 2 dias. O momento é perfeito." Enchi a chaleira comprando segundos para processar. "Tenho compromisso na quarta-feira com o cartório. Revisão do planejamento sucessório. Nada urgente." A xícara de Diego parou no meio do caminho até os lábios. O silêncio se estendeu até Camila quebrá-lo com brilho forçado. "Remarca, pai. Sinceramente, planejamento sucessório pode esperar. Essa oportunidade de cruzeiro expira amanhã. O preço sobe significativamente depois disso. Esses acordos não duram." Diego acrescentou, a voz caindo para um registro que nunca tinha ouvido antes. Algo frio vivia naquelas palavras. Virei para encará-los, encostado no balcão. "Quando exatamente vocês reservaram isso?" "Semana passada."
Camila evitou meu olhar antes de responder. Queríamos que fosse uma surpresa completa. Semana passada, repeti, deixando a cronologia pairar entre nós antes de confirmar que eu estava disponível. Sabíamos que você estaria disponível, pai. A amargura rastejou em seu tom. Você sempre está disponível. Não é como se tivesse algo mais exigindo seu tempo. A acusação atingiu mais forte do que ela provavelmente pretendia. Diego lançou um olhar de advertência para ela, mas o estrago estava feito. Ela corou, desviando o olhar. Despejei água em 3 canecas. O ritual doméstico me dando espaço para considerar. Minha filha queria que eu embarcasse em um cruzeiro. Meu genro me observava com olhos que mediam em vez de acolher. A menção ao cartório tinha provocado tensão visível. Tudo bem, disse finalmente. Vou. O alívio de Camila pareceu genuíno, o que de alguma forma tornava tudo mais perturbador. Sério? Ah, pai, você vai adorar. Tempo de qualidade juntos. Só nós 3. Diego se levantou imediatamente, já se movendo em direção à minha porta da frente. Enviaremos todos os detalhes hoje à noite. A partida é às 9 horas em ponto do Porto de Santos. Não se atrase. Segui-os para fora, observando enquanto desciam os degraus da varanda. Camila pausou no carro deles, virando-se com o que poderia ter sido emoção autêntica piscando em seu rosto. Obrigada por aceitar. Sei que tivemos nossos momentos difíceis ultimamente. Família é família, disse, porque parecia esperado. Diego abriu a porta do motorista, mas não entrou. Em vez disso, ficou parado olhando de volta para minha casa, estudando-a com uma expressão que não consegui decifrar. Avaliação, inventário. Seu olhar varreu as janelas, a pequena sacada, o paisagismo bem cuidado que eu mesmo mantinha. Então sua atenção mudou para mim, e algo em seu rosto fez meus instintos de investigador dispararem. Eles foram embora. Permaneci na porta, mão apoiada no batente, embora a tarde de outubro estivesse quente. Um frio tinha se instalado no meu peito que não tinha nada a ver com temperatura. Dentro, voltei ao meu escritório. Os arquivos da Petrobras estavam espalhados pela minha mesa. Relatórios de incidentes, declarações de testemunhas, fotografias de evidências. 3 décadas investigando acidentes em plataformas me ensinaram a reconhecer padrões, a confiar quando os detalhes não se alinhavam adequadamente. Puxei um caderno pequeno da gaveta, do tipo que carregava durante investigações de campo. Minha mão se moveu automaticamente, documentando o que observara. O envelope caro, os 4 olhares de Diego para o relógio, os dedos trêmulos de Camila, a reação deles à menção do cartório, as localizações planejadas das cabines que vislumbrei na lista de passageiros. A luz da tarde esmaeceu enquanto trabalhava. Quando finalmente me movi para fazer as malas, selecionei roupas metodicamente. Camisas casuais, calças confortáveis. Nada que chamasse atenção. O caderno foi para o bolso lateral da minha mala, um hábito de décadas de trabalho de campo. Sentei na cama olhando para a bagagem arrumada. Minha mão se moveu para o caderno novamente, puxando-o para fora. Escrevi uma última observação antes de dormir. Eles precisam de mim naquele navio especificamente. A questão é por quê. A rodovia se estendia à frente, a escuridão antes do amanhecer dando lugar ao cinza. Tinha saído de Niterói às 5 horas. Garrafa térmica de café presa no porta-copos. GPS mostrando as coordenadas do Porto de Santos. O caderno estava no banco do passageiro onde podia consultá-lo durante trechos retos. Minhas observações de quinta-feira ainda visíveis na luz interior tênue. O trânsito engrossou, conforme me aproximei de Santos. Quando cheguei ao terminal portuário às 10h30, a estrutura de estacionamento já estava meio cheia. Peguei minha mala, tranquei minha caminhonete e segui em direção ao caos do dia de partida. Famílias lotavam a área de check-in. Crianças gritavam animadas. Casais de idosos arrastavam malas combinando. Escaneei a multidão sistematicamente, velhos hábitos se impondo. Pai. O aceno de Camila cortou o barulho. Ela estava perto da placa de embarque prioritário, mas Diego estava virado, telefone pressionado firme contra a orelha. Seus ombros carregavam tensão como peso físico.
Aproximei-me devagar, observando. A mão livre de Diego gesticulava acentuadamente. Depois congelou quando me notou. A ligação terminou abruptamente. Problema no trabalho? Perguntei. Sinistro de seguro. Ele guardou o telefone com movimento controlado. Nada que não possa esperar até voltarmos. Camila entrelaçou seu braço no meu, me guiando em direção ao balcão de check-in. Isso não é emocionante? Nunca estive em um cruzeiro antes. Eu também não, admiti, permitindo ser conduzido para a frente. O processo de embarque avançou eficientemente. Segurança, documentação, verificação de identidade. Durante tudo isso, Camila permaneceu ao alcance do braço. Quando um casal de idosos notou meu boné da Petrobras e começou a fazer perguntas sobre história de serviço, Camila interrompeu suavemente. Pai, precisamos localizar nossas cabines rapidamente. O navio é enorme. Podemos nos perder. O casal sorriu educadamente e seguiu em frente. Arquivei a interferência mentalmente. Um tripulante de uniforme branco impecável nos escoltou ao deck 9. O corredor cheirava a carpete novo e produto de limpeza. Ele parou na cabine 912. Senhor e senhora Morrison, acomodação interna. Então me conduziu mais adiante no corredor. Senhor Silva, cabine 914, externa com sacada privativa. Entrei. O espaço era compacto, mas bem equipado. A porta da sacada deslizou para abrir suavemente, suavemente demais, exigindo quase nenhuma pressão. Caminhei para a plataforma estreita agarrando a grade. A altura padrão, talvez 1,10 m. Inclinei ligeiramente, avaliando a distância até a água abaixo. 15 metros no mínimo, possivelmente mais. Já aproveitando a vista, Diego estava na minha porta observando. Bastante queda. Testei a estabilidade da grade. Construção sólida. Espero que aproveite o ar fresco. Realmente respire o oceano. Algo na formulação dele pareceu ensaiado. Tenho certeza que aproveitarei. Voltei para dentro, notando como ele acompanhava meu movimento. Depois que ele saiu, conduzi inspeção completa. Fechadura da porta, sistema padrão de chave magnética. Acesso à sacada apenas de dentro, mas o mecanismo deslizante oferecia segurança mínima. Cabines vizinhas 913 e 915 não mostravam sinais de ocupação através de seus espaços de sacada. Posicionamento isolado. A tarde passou em procedimentos de segurança obrigatórios. Durante a simulação de reunião, passageiros se reuniram em estações designadas enquanto membros da tripulação demonstravam o uso de colete salva-vidas. Notei Diego se afastar no meio da demonstração, movendo-se em direção a uma escadaria do deck superior. Velhos instintos de vigilância acionaram. Segui a distância, mantendo outros passageiros entre nós. Diego emergiu no deck 11, andando perto da grade. O telefone estava fora novamente. Conversa intensa. Aproximei-me usando um anteparo como cobertura. Eu disse, tudo está pronto para a segunda à noite. A voz de Diego carregava frustração. Não, ela está comprometida. Pare de me questionar. Ele virou de repente. Nossos olhos se encontraram. O que quer que ele leu na minha expressão fez sua mandíbula apertar. Preocupações do capitão? Perguntei, gesticulando para o telefone. Seguradora. Sempre alguma crise. Ele passou por mim bruscamente, voltando para baixo. Permaneci no deck 11, observando o horizonte de Santos recuar conforme o navio iniciava sua partida. Segunda à noite. 2 dias de agora. O salão de jantar formal naquela noite cintilava com lustres e toalhas brancas. Diego pediu um coquetel de R$ 30. Mal o tocou. Camila cutucou seu salmão, empurrando arroz pelo prato. A sobremesa chegou. Mousse de chocolate em taças de cristal. Diego deixou sua bebida intocada e se inclinou para a frente. Aquele compromisso no cartório que você mencionou. Qual é o status atual do seu testamento? O garfo de Camila tilintou contra a porcelana. Diego, que tipo de pergunta é essa? Ele a ignorou. Foco travado em mim. Quem está listado como o beneficiário primário? Apenas curioso sobre sua abordagem de planejamento sucessório.
Tomei um gole deliberado de água antes de responder. Isso é confidencial. Somos família. O sorriso dele não continha calor algum. Certamente Camila herda. Ela é sua única filha. Planejamento sucessório é complicado, disse cuidadosamente. Múltiplos fatores envolvidos. Mas, na sua idade, essas coisas deveriam estar finalizadas, claramente definidas. Ele não largaria o tópico, dedos entrelaçados sobre a mesa. Camila merece saber o que o futuro dela reserva. Diego, por favor. A voz de Camila rachou. Podemos apenas aproveitar o jantar? Estudei meu genro. Corretor de seguros, empreendimentos comerciais fracassados, dívidas crescentes sobre as quais soube através de conversas cuidadosamente formuladas com Camila. Agora, de repente, interessado nos detalhes específicos do meu testamento. Revisarei tudo com o meu cartório quando voltarmos, disse, me levantando. Se me dão licença, os frutos do mar não caíram bem. De volta à minha cabine, puxei o caderno. Novas entradas. Telefonemas de Diego, suas referências de tempo, o interrogatório sobre testamento, posicionamento da cabine, padrões emergindo como coordenadas em uma carta náutica. Tentei dormir, mas desisti por volta das 11. O oceano chamava. Velhos instintos marítimos nunca morreram completamente. Saí no deck respirando ar salgado, deixando a vibração do motor viajar pelos meus pés. Então, os vi. Diego e Camila estavam na grade da minha cabine, 30 metros de distância. Diego gesticulava para baixo na água negra, braço estendido no que parecia uma demonstração. Camila se abraçava, concordando com o que quer que ele estivesse explicando. Meus passos não fizeram som no deck emborrachado. 20 metros agora. 15. Diego virou, congelou. Camila girou, mão voando ao peito. Não conseguia dormir. Minha voz carregou pelo espaço entre nós. Pai, você nos assustou muito. Ela se afastou da grade como se tivesse queimado. Diego se recuperou mais rápido. Apenas pegando ar, aproveitando a vista noturna. Caminhei até onde tinham estado parados. Olhei para baixo. Luar revelou água escura, sem fim e profunda. Nenhuma luz abaixo, nenhuma testemunha aqui em cima. Bastante perspectiva desta altura. Devemos voltar à nossa cabine, Camila disse rapidamente. Está tarde. Acho que ficarei um pouco. Agarrei a grade onde a mão de Diego estivera momentos antes. O oceano à noite sempre me fascinou. Diego pegou o cotovelo de Camila com pressão visível. Ela precisa descansar. Excursão cedo amanhã em Ilhabela. Não reservei nenhuma excursão, observei. Por que você deveria relaxar? Deixe tudo mais calmo no navio. As palavras de Camila saíram rápido demais. Eles saíram. Permaneci na grade, estudando a queda, o isolamento, o posicionamento estratégico de tudo. Segunda à noite, Diego tinha dito no telefone. 2 dias de agora. Dentro da minha cabine me movi deliberadamente. A cadeira da escrivaninha foi contra a porta da sacada, encaixada sob a maçaneta. Alarme do telefone programado para 6 da manhã. Caderno aberto no criado mudo. Sentei na cama, caneta na mão, escrevendo tudo. A linha do tempo, a evidência, a crescente certeza de que minha filha e marido tinham me trazido aqui por uma razão específica e terrível. Minha mão se moveu pela página. Segunda à noite. 2 dias. Sublinhei 2 vezes. O sono nunca veio. Fiquei deitado na cama olhando o teto até 4:30, então abandonei a pretensão. Às 6 estava vestido, a cadeira ainda encaixada contra a porta da sacada como uma barricada contra a inevitabilidade. Às 7, caminhei pelo deck de passeio com uma xícara de café aquecendo minhas mãos, observando o nascer do sol, pintar o Atlântico em tons de âmbar e rosa. O deck estava quase vazio. Madrugadores fazendo voltas para exercício. Um casal jovem fotografando golfinhos. Me posicionei com as costas para a superestrutura do navio. Linhas de visão claras em todas as direções. Velhos hábitos defensivos se afirmando. Inspetor Silva. Virei. O homem em uniformes brancos de capitão me estudava com a mesma intensidade que eu costumava usar inspecionando seu navio. Reconhecimento atingiu simultaneamente.
Capitão Ferreira. Marcos, não é? Estendi a mão. O aperto dele foi firme, mas seus olhos varreram o deck continuamente. 15 anos atrás, você me recomendou para aquela comenda de segurança depois de inspecionar o Atlântico Azul. Seus protocolos a ganharam. As memórias surgiram. Um oficial jovem obcecado com inspeções de coletes salva-vidas, tempo de simulação de incêndio, colocação de equipamento de emergência. Você se saiu bem. Graças a você. Ele se aproximou, olhando por cima do ombro. A voz dele caiu até que tive que me inclinar para ouvir. Antônio, ouça cuidadosamente. Você precisa sair deste navio de qualquer forma possível. Seu genro está planejando. Passos se aproximaram, rápidos e deliberados. Diego virou a esquina em roupas de corrida, toalha pendurada ao redor do pescoço. Seus olhos travaram em nós com suspeita imediata. Marcos soltou meu antebraço. Não tinha nem registrado que ele o tinha agarrado e endireitou seu uniforme. Aproveite seu café da manhã, Sr. Silva. A formalidade foi forçada. Sua partida abrupta demais para parecer natural. Exercício matinal, Antônio. Diego parou ao meu lado, respiração elevada, mas observando as costas em retirada de Marcos, apenas aproveitando o nascer do sol. Amigável com o capitão. A pergunta casual carregou peso que não pude ignorar. Nos conhecemos profissionalmente há anos. Ele mencionou recepcionar passageiros, parte de suas funções, presumo. Diego limpou o rosto com a toalha, me estudando sobre o tecido. O que ele estava dizendo? Que o buffet abre às 7h30. Mantive minha voz nivelada. Gostaria de se juntar a mim? A mandíbula dele apertou. Não acreditava em mim, mas não podia pressionar sem revelar suas próprias suspeitas. Camila ainda está dormindo. Te vejo no almoço. Ele correu embora, mas não antes de olhar para trás 2 vezes. Passei a tarde perto da piscina, fingindo ler um livro de bolso que encontrei na biblioteca do navio. As páginas poderiam muito bem estar em branco. Minha mente catalogava movimentos, registrava rostos, rastreava padrões. Diego apareceu por volta das 3 com Camila, se instalando em uma mesa próxima. Um senhor idoso de chapéu panamá ocupou a cadeira mais próxima deles. Diego pediu bebidas, então sua voz subiu ligeiramente, projeção calculada. História terrível que ouvi sobre a temporada de cruzeiros do ano passado. Passageiro caiu ao mar à noite. O homem idoso ergueu os olhos do jornal. Que horror! Ele estava bebendo? Acham que sim. Diego se recostou, confortável demais com o tópico. Debruçou na grade para olhar as estrelas. Um movimento errado e você está na água. À noite, no escuro, o navio se move rápido. Você é deixado para trás em minutos. Eles procuram, obviamente, mas... Ele deixou a frase morrer com silêncio significativo. Meus dedos apertaram a lombada do livro. Isso era ensaio. Diego estava estabelecendo a narrativa para testemunhas, plantando a semente de como um homem velho poderia acidentalmente cair ao mar. Camila sentou rígida ao lado dele, sem contribuir nada. Suas mãos agarravam o telefone como uma tábua de salvação. Te lembra de ser cuidadoso? O homem idoso disse, voltando ao jornal. Absolutamente. Diego capturou meu olho através do deck. Manteve por 3 segundos. Depois olhou para longe. Voltei à minha cabine antes do jantar. Apetite ido. A cadeira permaneceu encaixada contra a porta da sacada. Sentei na cama, abri meu caderno, adicionei as observações de hoje. Aviso de Marcos interrompido. Performance à beira da piscina de Diego. A linha do tempo se apertando. Horas passaram. Tentei comer biscoitos do frigobar. Consegui 2 antes que náusea parasse. Não medo. Tinha enfrentado perigo antes. Isso era diferente. Isso era família. Às 11h17, batidas suaves. Através do olho mágico, Marcos sozinho, rosto pálido na iluminação do corredor. Abri a porta. Ele deslizou para dentro antes que eu tivesse totalmente liberado a entrada, verificando o corredor antes de fechá-la. Estou arriscando meu comando estando aqui. Suas mãos tremiam enquanto falava. Mas não posso deixar isso acontecer. Sente-se. Comece do início.
Ele ficou de pé, andando pelo espaço estreito entre cama e escrivaninha. Sábado à noite. Madrugada de domingo, na verdade, por volta das 2. Eu estava na ponte checando equipamento de navegação. Dever padrão durante vigília noturna. Ele passou ambas as mãos pelo cabelo. Ouvi vozes abaixo no deck diretamente sob a ponte. Incomum para aquela hora. Continue. Reconheci elas. Sua filha e o marido. Marcos parou de andar. A voz dele rachou. Eles não sabiam que eu estava lá. Me movi para onde podia ouvir sem ser visto. Minhas mãos permaneceram firmes nos joelhos. Minha voz não. O que eles disseram? Seu genro estava discutindo o tempo. Ele disse amanhã à noite. Hoje, domingo, não funcionaria. Muitas variáveis. Segunda seria melhor. Marcos encontrou meus olhos. O jantar formal, ele disse. Fazemos questão que ele beba bastante no jantar. Vinho. Bebidas depois do jantar. Então, sugerimos ir no deck para ar fresco. Estrelas estão bonitas hoje à noite. Oportunidade perfeita de foto. Essas foram as palavras exatas dele. A cabine ficou menor, mais fria. Então ele disse... Marcos engoliu em seco. Ele disse... Eu o empurro quando ela o distrai. Rápido, limpo. Nós gritamos, soamos alarme, mas é tarde demais. O oceano é grande demais à noite. E minha filha... Tive que perguntar, embora já soubesse. A expressão de Marcos continha dor genuína. Ela perguntou, e se alguém vir? Ele riu. Na verdade, riu. E disse que ninguém estaria no deck durante o jantar. E mesmo se alguém notasse, vocês seriam a família enlutada. Ele estava bêbado, comemorando seu aniversário. Ficou descuidado. Acidente trágico. Me levantei, me movi para a pequena janela com vista para a Água Negra. O que mais? Ela perguntou quanto tempo até o seguro pagar. As palavras aterrissaram como golpes físicos. Foi quando soube que ela não estava apenas concordando. Ela está participando ativamente. A evidência que estivera coletando cristalizou em padrão inegável. O presente de cruzeiro súbito. A cabine separada com acesso à sacada. Perguntas de Diego sobre meu testamento. História à beira da piscina de hoje estabelecendo a narrativa acidental. Tudo deliberado, tudo planejado. Por que me contar? Virei para encará-lo. Você poderia perder tudo. 15 anos atrás você poderia ter me reprovado naquela inspeção. Marcos parou de andar, encarando-me. Um relatório ruim teria terminado minha carreira antes de começar. Mas você foi justo. Viu que eu estava tentando fazer as coisas certas e me deu aquela chance. Você a ganhou. Talvez, mas agora é minha vez. Ele agarrou a borda da escrivaninha. Não posso deixar um homem morrer quando tenho o poder de impedi-lo. E se não faço nada e você morre amanhã à noite, sou cúmplice. Isso é negligência criminal no mínimo. Sentei de volta, processando logística. O que você está sugerindo? Tirar você deste navio antes de amanhã à noite. Marcos puxou seu telefone. Tenho contatos. Redes marítimas são profundas. Se consigo arranjar uma transferência de passageiro no meio do oceano, emergência médica. Já foi feito. Você faria isso? Marcos ergueu os olhos do telefone. Faço mais que isso para prevenir um assassinato no meu navio. Antônio, você confia em mim? Pensei em Camila quando criança. Sorriso com dente faltando. Joelhos ralados. Fé absoluta que o pai podia consertar qualquer coisa. Pensei na calculação fria de Diego. Pensei em amanhã à noite. Água escura, um grito que viria tarde demais. Sim, disse. Confio em você. Me dê 30 minutos. Marcos se moveu em direção à porta. Fique na sua cabine. Não abra para ninguém exceto eu. Sua mão descansou na maçaneta. Ele se virou, mandíbula firme com determinação. Vou encontrar um jeito, Antônio. Prometo. A porta fechou atrás dele. Estava sozinho novamente, encarando a cadeira barricando a porta da sacada. Conferi meu relógio. 11h48. Amanhã à noite era o assassinato planejado. Tinha menos de 24 horas. Abri meu caderno para uma página fresca e escrevi. Segunda à noite, jantar formal. Aproximadamente 24 horas. Então sentei na cama e esperei.
28 minutos. Contei-os no silêncio. Incapaz de sentar. Incapaz de pensar além dos segundos marcando. Andei pelo comprimento estreito da cabine, 6 passos de parede a parede, examinando a fotografia da família que tinha trazido. Camila aos 8 anos, dente da frente faltando, meu braço ao redor de seus ombros. Aquela criança tinha confiado em mim completamente. A mulher que a substituiu me queria morto. Batida suave me puxou da fotografia. Abri a porta antes de Marcos terminar a segunda batida. Encontrei um jeito. Ele entrou rapidamente, verificando o corredor uma última vez antes de nos fechar dentro. Há um navio cargueiro a 25 milhas náuticas ao norte, Estrela Nórdica, seguindo para Santos com chamada portuária amanhã à tarde. Contatei o capitão Thomas Brennan. Trabalhamos juntos em rotas de navegação há 5 anos. Você disse o suficiente. Emergência médica requerendo transferência imediata para um navio com melhores instalações médicas. Ele não fez perguntas. Marcos puxou um pequeno bloco de notas do bolso do uniforme, consultando anotações manuscritas. Aqui está como isso funciona. Por volta das 3 da manhã, movemos você para a enfermaria. A história de cobertura é intoxicação alimentar severa, especificamente suspeita de contaminação bacteriana do bar de ostras cruas de ontem. Isso explica isolamento, necessidade de cuidados avançados e por que você não pode ter visitantes. Absorvi a logística profissionalmente. Diego e Camila não vão exigir me ver? Protocolo padrão de quarentena. Intoxicação alimentar é contagiosa até descartarmos certas bactérias. Eles não podem visitar passageiros doentes durante período de isolação. A confiança dele era reconfortante. Quando atracarmos em Ilhabela amanhã à tarde e eles perceberem que você não está na enfermaria, você já estará lá esperando por eles. E sua carreira? A mandíbula de Marcos apertou. Se isso der errado e você morrer, sou cúmplice em assassinato. Ouvi o plano e não fiz nada. Isso é negligência. Possivelmente cumplicidade após o fato. Prefiro arriscar meu comando do que viver com isso. Você está se colocando em perigo por mim. Você me deu minha carreira. Estou tentando salvar sua vida. Estamos quites. Ele conferiu o relógio. Temos 2 horas antes de executarmos. Faça a mala mínima. Documentos pessoais, carteira, telefone. Nada que sugeriria partida permanente. Precisamos que Diego e Camila acreditem que você está voltando após tratamento médico. Me movi automaticamente, puxando itens da minha mala. Passaporte, carteira, carregador de telefone. O caderno com todas as minhas observações. Então parei na escrivaninha, puxei o papel timbrado do hotel que tinha anotado mais cedo. O que devo dizer a eles? Caneta pairando sobre papel em branco. Mantenha simples. Você se sentiu doente. Transferido para melhor atendimento médico. Você vai encontrá-los em Ilhabela. Escrevi a primeira versão, então arrisquei. Fria demais. A segunda tentativa tinha detalhes demais. Suspeito. A terceira alcançou a normalidade falsa necessária. Camila. Acordei me sentindo terrível por volta das 2 da manhã. Deve ter sido os frutos do mar no jantar. O médico do navio recomendou me transferir para outro navio com melhores instalações médicas. Não se preocupe comigo. Vou encontrar vocês quando atracarmos em Ilhabela amanhã. Descanse e aproveite o cruzeiro. Minha mão hesitou sobre o fechamento. Marcos observou sem falar. Terminei. Com amor, pai. A palavra pareceu traição, mas manter a cobertura exigia autenticidade. Dobrei o bilhete. Escrevi Camila do lado de fora. Vou garantir que ela receba isto depois que você partir. Marcos o guardou cuidadosamente. A doutora e uma assistente médica virão às 3. Faça o papel. Você está doente, mas não crítico. Fraco, nauseado, mas estável o suficiente para transferência. Consegue fazer isso? Passei 30 anos lendo linguagem corporal. Projetá-la não é difícil. Bom. Ele se levantou. Preciso coordenar com o capitão da Estrela Nórdica, informar nossa equipe médica e arranjar o bote. Tranque esta porta atrás de mim. Não abra para ninguém, exceto eu, a doutora.
Ou alguém que diga, Inspetor Silva, está na hora do seu café da manhã. Essa é a senha. É a aurora náutica, hora quando o horizonte se torna visível. Apropriado, pensei. Ele se moveu em direção à porta. Tente descansar. Vai precisar de sua força. Depois que ele saiu, sentei na cama com a fotografia da família. 3 décadas de trabalho de investigação tinham me ensinado a ler pessoas, ver através de decepção, seguir evidência onde levava. Todo aquele treinamento e tinha perdido os sinais com minha própria filha até ser quase tarde demais. Coloquei a foto virada para baixo e me preparei para sobreviver. Às 2h57, a senha veio através da porta. Inspetor Silva, está na hora do seu café da manhã. A médica do navio entrou primeiro. Mulher de meia idade com movimentos eficientes e olhos gentis. Atrás dela, uma assistente médica mais jovem empurrou uma cadeira de transporte. Senhor Silva, sou doutora Patel. A capitã explicou seus sintomas. Ela tomou meu pulso, profissional, mas não invasiva. Estamos transferindo você para a Estrela Nórdica. Eles têm equipamento de diagnóstico mais avançado para suspeita de intoxicação alimentar bacteriana. Obrigado. Deixei minha voz enfraquecer, ombros curvarem. Na cadeira, por favor. Vamos deixá-lo confortável. Me acomodei na cadeira de rodas, aceitando o cobertor que a assistente estendeu sobre meu colo. Doutora Patel conferiu minha temperatura na testa. Tinha respingado água fria no rosto minutos antes, criando pele úmida. Febre moderada, consistente com doença transmitida por alimentos. Ela fez anotações num tablet. Vamos levá-lo primeiro para a enfermaria. Então, prepararemos para a transferência. Eles me empurraram através de corredores que nunca tinha visto. Passagens de serviço, áreas só para a tripulação marcadas com teclados de segurança. O navio parecia diferente aqui, utilitário e funcional em vez de luxuoso. Passamos trabalhadores do turno da noite que acenaram respeitosamente para a doutora e desviaram o olhar de mim por cortesia à minha doença. A enfermaria cheirava a antisséptico e lençóis limpos. Me transferiram para uma cama de exame, tomaram leituras de pressão arterial para a aparência, documentaram tudo com minúcia profissional. Marcos chegou às 4h10. Estrela Nórdica está em posição. Mar favorável para a transferência. Doutora Patel, o paciente está estável. Estável o suficiente. Ela conferiu suas notas. Contatei o oficial médico deles. Estão preparados para recebê-lo. Então vamos proceder. A jornada para a plataforma de bote do deck inferior pareceu surreal. Movendo através das entranhas do navio enquanto passageiros dormiam acima, inconscientes. A assistente médica me ajudou de volta para a cadeira de rodas. Pegamos um elevador de serviço para baixo, então emergimos numa plataforma aberta, onde a brisa do mar me atingiu com spray salgado e fumaça de diesel. O bote esperava, pequena tripulação em coletes de segurança laranja. À distância, as luzes da Estrela Nórdica criavam uma constelação contra as águas escuras. Cuidado agora. Me ajudaram da cadeira de rodas para o bote, mantendo a pretensão de doença mesmo aqui, onde apenas tripulação podia ver. Doutora Patel entregou papelada ao operador do bote, documentos de transferência médica, tornando tudo oficial. Marcos apertou meu ombro brevemente. O capitão da Estrela Nórdica vai cuidar bem de você. Fique em Ilhabela até este navio atracar amanhã. Então decida seu próximo movimento. Vou ficar. Obrigado, Marcos. Mande notícia quando estiver seguro. O motor do bote rugiu para a vida. Nos afastamos do Costa Verde. Toda aquela luxúria e elegância, agora abrigando minha filha que planejou meu assassinato. O bote cruzou a distância entre os navios eficientemente, cavalgando ondas com facilidade praticada. Estrela Nórdica cresceu maior, industrial e gasto pelas intempéries, nada parecido com o polimento do navio de cruzeiro. A tripulação deles esperou na plataforma de transferência, me ajudando a bordo com gentileza rude. O bote partiu imediatamente, voltando para a Costa Verde antes que a aurora pudesse expor a operação. Fiquei no deck da Estrela Nórdica, não mais fingindo fraqueza. O capitão do navio cargueiro se aproximou, homem robusto com barba grisalha e olhos avaliadores. Thomas Brennan.
Marcos explicou o suficiente. Ele não ofereceu a mão. Emergência médica, você disse. Mas você não se move como um homem doente agora que está a bordo do meu navio. A doença foi estratégica, assumi. Rede Marítima compartilha histórias. Marcos Webb não mente. Então, qualquer que seja a razão que você tinha para aquela transferência emergencial, confio que foi necessária. Ele gesticulou em direção à ponte. Atracamos em Santos às 14 horas. É bem-vindo para ficar em uma das nossas cabines sobressalentes até lá. Café é terrível, mas é quente. Aprecio a discrição. Aprecio homens honestos. Marcos é um. Presumo que você seja também. Ele se virou em direção à escada. Descanse um pouco, Sr. Silva. Santos ainda está a 8 horas de distância. Não descansei. Fiquei na grade da Estrela Nórdica, observando as luzes do Costa Verde recuarem na escuridão, tornando-se indistinguíveis das estrelas refletidas na água. A aurora iluminou o horizonte oriental gradualmente, pintando o céu em camadas, púrpura profundo, então azul marinho, então azul pálido tocando dourado. A vibração industrial do motor viajou pelos meus pés, familiar de décadas de inspeções na Petrobras. Este navio cheirava a diesel e trabalho honesto. Nada como a luxúria fabricada do Costa Verde. Puxei meu caderno, abri para uma página fresca. Minha mão se moveu com precisão deliberada. Evidência necessária. Documentação de apólice de seguro. Registros de motivo financeiro. Testemunho de testemunha, Marcos Ferreira. Evidência física. Posicionamento da cabine. Linha do tempo do plano. Abaixo disso, escrevi uma palavra e sublinhei 2 vezes. Ilhabela. A buzina da Estrela Nórdica soou, profunda, ressonante, proposital. Estávamos fazendo bom tempo. Eu estaria em Ilhabela antes do Costa Verde atracar naquela tarde. Estaria esperando quando chegassem, esperando me encontrar morto ou desaparecido. Encontrariam nenhum dos dois. Encontrariam algo muito pior. Fechei o caderno, a palavra Ilhabela sublinhada 2 vezes, me encarando de volta. A aurora tinha quebrado completamente agora, pintando a água em cobre e ouro. A ponte do navio cargueiro se erguia atrás de mim. Capitão Brennan visível através das janelas, conferindo instrumentos. Precisava de advogado agora. Brennan olhou para cima quando entrei. Algo que você precisa, Sr. Silva. Telefone via satélite. Pagarei pela ligação. Ele me estudou brevemente, então gesticulou em direção ao painel de comunicações. Sirva-se. Sem cobrança. O número veio da memória. Harriet Donovan, advogada marítima com quem tinha trabalhado 15 anos atrás em casos de lesão na Petrobras. Ela fora afiada então, provavelmente mais afiada agora. 3 toques. Harriet Donovan. Harriet, Antônio Silva. Casos de inspeção da Petrobras, 2010. Silêncio breve. Antônio, faz anos. O que aconteceu? Minha filha e genro tentaram me assassinar ontem à noite. Escapei com a ajuda de um capitão de navio. Preciso de aconselhamento jurídico imediatamente. A voz dela mudou, ainda profissional, mas focada agora. Comece do início. Apenas fatos. Dei a ela a versão comprimida. O presente de cruzeiro suspeito. Colocação da cabine. Perguntas de Diego sobre meu testamento. Marcos ouvindo a discussão do assassinato. Minha evacuação emergencial. Ela ouviu sem interrupção. Alguém mais testemunhou o planejamento deles? Capitão Marcos Ferreira. Ele ouviu tudo. Ajudou na minha fuga. Está disposto a fornecer testemunho. Excelente. Esse é seu testemunho pedra angular. O que mais de evidência você tem? Observações pessoais, linha do tempo documentada, comportamentos suspeitos. Não suficiente para a acusação ainda. Então junte mais. Documente tudo. Se possível, grave-os incriminando-se mais. Ela pausou. Onde você está agora? A bordo da Estrela Nórdica aproximando de Ilhabela. O navio de cruzeiro atraca lá esta tarde. Perfeito. Deixe eles te verem vivo. A reação deles será evidência. Mas Antônio, não os confronte sozinho. Fique visível. Fique protegido. O tom dela afiou.
E encontre um bom investigador em Ilhabela. Você vai precisar de capacidade de vigilância. Você tem recomendações? James Cromwell, ex-polícia de São Paulo, agora prática particular. Vou mandar as informações de contato dele por mensagem. Teclas clicaram no fundo. Me ligue depois que encontrar com ele. Construiremos este caso adequadamente. Ilhabela materializou através da névoa matinal. Edifícios pastéis subindo colinas. Terminais de cruzeiro espalhados ao longo da orla. Estrela Nórdica atracou na instalação de carga por volta das 8, industrial e eficiente. Desembarquei com minha pequena mala, me sentindo estranhamente exposto em terra firme. O café que Cromwell sugerira ficava entre operações de carga e áreas turísticas, território neutro. Ele já estava lá quando cheguei. Café intocado, olhos rastreando minha aproximação com avaliação profissional. Senhor Silva. Ele não se levantou. Harriet fala bem de você. Sentei através dele. Ela disse que você é confiável, depende do trabalho. Ele se recostou, dedos entrelaçados. Ela mencionou problemas familiares, plano de assassinato. Quer explicar? Expliquei, observando sua expressão permanecer neutra durante tudo. Quando terminei, ele fez 3 perguntas afiadas sobre tempo, localizações de cabines e testemunho exato de Marcos. Então assentiu. Você quer vigilância. Especificamente gravar a reação deles quando descobrirem que você não está morto nem doente e esperando por eles em Ilhabela. Arriscado. Eles podem tentar novamente. Vão tentar de qualquer forma. Quero documentação da intenção contínua deles. Cromwell puxou seu telefone. Rolou contatos. Tenho alguém dentro da tripulação do Costa Verde. Camareiro nos decks superiores. Bom homem. Precisa de dinheiro para contas médicas da filha. Por R$2.000 em dinheiro. Ele vai instalar uma câmera na sua cabine antes de sua família descobrir que você sumiu. Contei notas dos meus fundos de emergência. Feed sem fio. Criptografado na nuvem. Você terá acesso dentro de 1 hora. Ele guardou o dinheiro eficientemente. Fique aqui. Vou coordenar a instalação. Os próximos 90 minutos se estenderam. Bebi café com gosto de ferrugem. Observei navios de cruzeiro manobrar no porto. Meu telefone zumbiu. Mensagem de Cromwell com credenciais de login. Abri o aplicativo de vigilância. Vi minha antiga cabine em tempo real. Cama vazia, porta da sacada barricada ainda visível, luz do sol da tarde através da vigia. Por volta da 1, movimento. A porta abriu. Diego entrou primeiro, escaneando o espaço como se esperasse emboscada. Camila seguiu segurando um pedaço de papel. Meu bilhete. A qualidade do áudio era surpreendentemente clara. Onde ele está? Diego se moveu através do pequeno espaço, verificando o banheiro, o armário. Camila desdobrou meu bilhete, leu em voz alta. Acordei me sentindo terrível por volta das 2 da manhã. Transferido para outro navio com melhores instalações médicas. Encontro vocês em Ilhabela. A voz dela vacilou. Ele está realmente doente. Devíamos encontrá-lo. Aquela raposa velha astuta. Diego arrancou o bilhete, leu ele mesmo. Como ele... Ele parou no meio da frase, rodas girando atrás de seus olhos. O plano falhou. Camila sentou pesadamente na cama. O que fazemos agora? Diego andou, mãos passando pelo cabelo. Nunca o tinha visto tão agitado. Nos adaptamos. Ilhabela funciona melhor de qualquer jeito. Podemos encenar algo lá. Assalto que deu errado. Turistas são mortos. Acontece. Diego, não. Talvez devêssemos apenas... Apenas o quê? Ele girou para ela. Desistir do dinheiro, da casa, de tudo que planejamos? Depois de 3 meses de preparação? Ela recuou. Não aguento mais fazer isso. Sim, você aguenta. Ele se agachou na frente dela, agarrando seus ombros. Porque se não fizermos, perdemos tudo. Os cobradores de dívida não se importam com seus sentimentos. Assisti-os, catalogando cada palavra, cada gesto. Cromwell apareceu ao meu lado, laptop aberto. Pegando tudo isso? Perguntei calmamente. Cada quadro. Isso é premeditação e conspiração bem ali. Ele me lançou um olhar.
Sua filha parece conflitada. Ela ainda é cúmplice. Meu telefone tocou. Harriet. Atendi, ainda assistindo à tela onde Diego agora estava verificando a porta da sacada, testando sua segurança. Antônio, minha assistente de pesquisa, encontrou algo. A voz dela carregava satisfação sombria. 3 meses atrás, 15 de maio, uma apólice de seguro de vida foi contratada em você. R$500 mil. Meu peito apertou. Nunca assinei nenhuma apólice. Eu sei. A assinatura é falsificada. Comparei com sua assinatura real dos documentos da Petrobras. E o corretor de seguros... Ela pausou para ênfase. Diego Morrison, corretor licenciado pela Marítima Seguros Brasil. Ele usou sua posição. Exatamente. Acelerou a aprovação. Listou sua filha como beneficiária para evitar suspeita. Isto não é desespero espontâneo, Antônio. Isto é assassinato calculado e premeditado por ganho financeiro. Na tela, Diego estava saindo da cabine, Camila arrastando atrás dele como um fantasma. Seus rostos mostravam tudo. Frustração, medo, determinação. Mande a documentação, disse. Números de apólice, cópias de aplicação, tudo. Já enviado. Confira seu e-mail. O tom de Harriet suavizou ligeiramente. Como você está aguentando? Estou funcional. Isso é suficiente. Depois de desconectarmos, revisei os documentos de seguro no meu telefone. Caligrafia de Diego nas notas do corretor. Minha assinatura falsificada na aplicação. Camila listada como única beneficiária. 3 meses de planejamento reduzidos a trilhas de papel e registros digitais. Cromwell fechou o laptop. Você tem o suficiente para a acusação. Fraude de seguro. Conspiração para cometer assassinato. Tentativa de assassinato. Vários crimes graves. Ainda não. Encontrei seus olhos. Quero que se incriminem mais. Quero certeza absoluta. Eles estão planejando outra tentativa em Ilhabela. Isso é perigoso. Em espaços públicos com testemunhas não vão arriscar. Conferi meu relógio. Costa Verde atraca em 45 minutos. Além disso, estou cansado de me esconder. Hora deles entenderem com o que realmente estão lidando. Cromwell me estudou com curiosidade profissional. Você vai esperá-los no cais. Quero ver seus rostos quando perceberem que estou vivo e bem. Estratégia ousada. Pode sair pela culatra. Então vou me adaptar. Me levantei, guardando meu telefone. Assim como eles estão fazendo. Nos movemos para o terminal de cruzeiro, chegando quando o enorme casco do Costa Verde apareceu na entrada do porto. O navio manobrou devagar, precisamente, procedimentos de atracação se desenrolando com eficiência praticada. Passageiros lotavam as grades, acenando para pessoas na costa. Me posicionei onde me veriam imediatamente ao desembarcar. Cromwell encontrou posição 6 metros de distância. Câmera turística pronta, mas treinada em nada em particular. A passarela estendeu. Passageiros começaram a fluir para baixo. Famílias com crianças, casais de idosos, jovens amantes. Escaneei rostos procurando os únicos 2 que importavam. Então os vi. O vestido de verão brilhante de Camila inconfundível na multidão. Diego ao lado dela em camisa casual e óculos escuros. Moveram-se devagar, escaneando o cais, tensão visível mesmo desta distância. Ainda não tinham me visto. Dei um passo à frente, levantei minha mão em cumprimento. Camila, Diego aqui. Camila virou. Seu rosto drenou de todas as cores. O segundo congelado se estendeu. A boca de Camila abriu, nenhum som emergindo. Sua mão disparou, agarrando o antebraço de Diego com força visível. Outros passageiros fluíram ao redor deles, alheios, conversando sobre parasailing e acarajé. Diego seguiu seu olhar fixo. Seu corpo ficou rígido, óculos escuros mascarando seus olhos, mas mandíbula se fechando visivelmente. Mantive minha posição, expressão agradável fixa, uma mão ainda levantada. 6 metros de distância, a câmera do telefone de Cromwell angulada para capturar tudo. O momento quebrou. Camila se moveu primeiro, pernas a carregando para frente através de alguma resposta automática a ver seu pai. Seu abraço, quando me alcançou, pareceu abraçar um manequim, todos ângulos rígidos e resistência trêmula.
Pai, a voz dela rachou. Achamos... O bilhete disse que você estava doente. Recuperei lindamente. Segurei ela à distância de braço, estudando seu rosto. A doutora na Estrela Nórdica foi excelente. Antigo médico de emergência me tratou como seu próprio pai. Diego se aproximou mais devagar, mão estendida em vez de abraçar. Você se recuperou notavelmente rápido. Apertei sua mão firmemente. Segurei seu olhar através dos óculos escuros. Medicina moderna funciona maravilhas. Não está feliz em me ver? Claro. As palavras saíram mecânicas. Estávamos preocupados. Nenhuma necessidade de preocupação agora. Soltei sua mão, gesticulei em direção às ruas de Ilhabela, além do terminal. Vamos almoçar? Estive explorando enquanto esperava por vocês. Encontrei um lugar de frutos do mar excelente. Não tinham escolha. Muitas testemunhas, público demais, brilhante demais com sol caribenho e câmeras turísticas. Caminhamos juntos através da alfândega, através do terminal, para o abraço úmido de Ilhabela. Você poderia ter ligado, Diego disse enquanto navegávamos tráfego de pedestres. Queria surpreender vocês. Gesticulei em direção a um restaurante com vista para o porto. Além disso, serviço de telefone em navios de carga é terrível. Todas aquelas paredes de metal. Ali, a garupa é excepcional. Durante o almoço mantive conversa alegre, perguntando sobre os últimos 2 dias a bordo, compartilhando minha experiência no navio de carga, discutindo a história de Ilhabela com entusiasmo de guia turístico. Diego mal tocou sua comida. Camila empurrou arroz pelo prato dando pequenas mordidas que lutou para engolir. Quando o café chegou, larguei meu anúncio. Comprei 3 passagens para a viagem de retorno do Costa Verde para Santos. Parte sexta de manhã. A xícara de Diego pausou no meio do caminho aos lábios. Isso não é necessário. Podemos voar de volta. Besteira. Viemos de navio. Voltamos de navio. Sorri para Camila. Férias em família não estão completas até estarmos todos de volta em casa juntos, certo? Ela engoliu com dificuldade. Certo, claro, pai. Maravilhoso. Isso está resolvido. Sinalizei pela conta. Temos 3 dias para aproveitar Ilhabela adequadamente. Praia do Cabo esta tarde. Nas próximas 72 horas. Orquestrei cada momento. Terça de manhã, visitamos o mercado de artesanato onde insisti em comprar chapéus de sol combinando e nos fotografar usando-os. Terça à tarde na Praia do Cabo, nos posicionei para selfies infinitas. Camila e Diego perto. Eu entre eles. Todos nós apertando os olhos na luz do sol com sorrisos que não alcançaram os olhos de ninguém. Diego tentou várias vezes criar isolamento. Fretamento de barco manhã cedo amanhã, apenas nós 3. Cansado demais, desviei facilmente. Aquela intoxicação alimentar realmente me deixou mal. Prefiro ficar perto de instalações médicas, só por precaução. Caminhada na praia tarde da noite. Estes joelhos velhos não vão bem em areia e escuridão. Vamos ficar com os tours em grupo durante a luz do dia. Quarta, exploramos arquitetura colonial. Forte São João, Escadaria da Sé, Palácio do Governo. Fotografei eles em cada local, dirigindo suas posições como fotógrafo de casamento. Fiquem mais perto. Sorriam como se estivessem se divertindo. Isto é para os livros de memória. Seus sorrisos ficaram cada vez mais frágeis. Camila desenvolveu um hábito nervoso de arrancar as unhas até sangrarem. Usava óculos escuros constantemente, escondendo olheiras se formando sob os olhos. A paciência de Diego se desgastava visivelmente, repreendendo funcionários de restaurante, cortando Camila no meio da frase, checando o telefone obsessivamente. Peguei fragmentos de suas discussões sussurradas quando pensavam que eu não estava ouvindo. Quarta à noite num beco entre lojas. Ele sabe algo, Diego assobiou. Deve saber. Como poderia? A voz de Camila carregava desespero. Fomos cuidadosos. Aquela transferência, o tempo, é conveniente demais. Talvez ele realmente estivesse apenas doente. Não seja ingênua. Algo está errado. Precisamos descobrir o quê. Mas sempre apareci antes que pudessem estrategizar mais. Alegremente sugerindo nossa próxima atividade,
mantendo proximidade implacável. Quinta à noite, nossa noite final antes de embarcar, insisti em jantar num restaurante portuário com assentos ao ar livre. Costa Verde estava visível à distância, iluminado contra a escuridão como uma cidade flutuante. Quando a sobremesa chegou, coloquei meu copo de água. Tinha evitado o álcool inteiramente, muito para a frustração óbvia de Diego, e fiquei momentaneamente sério. Quero agradecer vocês dois. Esta viagem significou tudo para mim, apesar do susto com a saúde. Família é o que importa mais. Levantei meu copo. A família. Diego e Camila ergueram seus copos relutantemente. O brinde pareceu acusação envolta em sinceridade. Depois do jantar, caminhando de volta ao nosso hotel, me posicionei entre eles, fisicamente separando-os, controlando nossa formação. Diego tentou ficar para trás, criando distância, mas combinei seu ritmo. Noite linda, não é? Temperatura perfeita. Perfeita. Ele ecoou sem vida. Sexta de manhã, embarcamos no Costa Verde para a viagem de volta. Tinha arranjado acomodações diferentes. 3 cabines internas ao longo de um corredor central, cercadas por outros passageiros, sem sacadas externas, sem pontos de acesso isolados. Quando Diego questionou isto, expliquei com inocência praticada. Depois daquela experiência de intoxicação alimentar, queria estar mais perto de outras pessoas. Me senti mais seguro sendo cercado por atividade em vez de isolado. Os olhos dele estreitaram atrás dos óculos escuros. Mais seguro de quê? De ficar sozinho se ficasse doente novamente, obviamente. Sorri. Por quê? O que você achou que eu quis dizer? Ele não respondeu. Apenas se virou para examinar sua cabine. Observei-o testar a fechadura da porta, conferir linhas de visão do corredor, calcular ângulos. Sua avaliação profissional estava visível, medindo oportunidades. Não encontrando nenhuma. O navio partiu de Ilhabela ao meio-dia, buzina soando nossa saída. Me posicionei no deck de observação interior. Nunca nas grades exteriores, nunca nas grades, observando a ilha recuar em distância azul. Diego e Camila ficaram separados ao longo do corredor, isolados um do outro e de mim. Ambos encaravam seus telefones, ou, para a distância média, presos em quaisquer pensamentos os consumissem. Meu telefone zumbiu. Mensagem de Harriet. Pacote de evidências completo. Documentação de fraude de seguro. Assinaturas falsificadas. Declarações de testemunhas do Capitão Ferreira. Gravações de vigilância de Ilhabela. Pronto para prosseguir quando você estiver. Guardei o telefone. Virei das janelas em direção ao interior do navio. 3 dias no mar à frente. Então Santos. Então consequências reais começariam. Passando por Diego em direção ao salão de jantar, sua voz me parou. Baixa, mal audível. Aproveite o jantar, Antônio, enquanto pode. Não virei, não reagi, apenas continuei caminhando. Minha mão deslizou no bolso onde meu telefone guardava cada ameaça gravada, cada pedaço de evidência, cada erro que tinham cometido. 3 dias no mar. Então entenderiam exatamente o que tentaram destruir. A área de estacionamento fora do terminal de cruzeiro de Santos era caos organizado. Famílias se reunindo, carrinhos de bagagem batendo, despedidas ecoando pelo asfalto. Fiquei ao lado do meu carro, chaves na mão, observando Diego e Camila se aproximarem pela multidão. Obrigado pelo cruzeiro. Puxei Camila para um abraço. Senti seu corpo endurecer contra o meu. Apesar de tudo, foi memorável. Diego estendeu a mão em vez de abraçar. Seu aperto foi breve, dedos frios apesar do calor da Baixada Santista. Vamos fazer isto novamente algum dia, Camila ofereceu, voz oca. Na verdade, vamos nos reunir em breve. Mantive meu tom casual, conversacional. Gostaria de discutir alguns assuntos de família. Os olhos de Diego afiaram atrás dos óculos escuros. Que tipo de assuntos? Melhor discutido em casa. Vou ligar para vocês. Sorri calorosamente. Acenei enquanto caminhavam em direção ao veículo deles. Observei o carro deles sair do estacionamento, então virei para o meu.
Mas não dirigi norte em direção a Niterói. Dirigi leste para o centro de Santos. O escritório de advocacia de Harriet Donovan ocupava o 10º andar de uma torre de vidro com vistas do Atlântico. Ela estivera esperando. Sala de conferências preparada, café sendo feito, monitor grande exibindo arquivos que Cromwell tinha transmitido. Vamos ver o que temos. Ela gesticulou em direção à mesa onde documentos estavam espalhados como evidência numa cena de crime. Reproduziu a gravação da cabine primeiro. A voz de Diego emergiu clara pelos alto-falantes. Encenar um assalto em Ilhabela. Turistas morrem lá o tempo todo. Consentimento de parte única? Perguntei. Sua cabine, sua segurança, completamente admissível. Ela mudou para os documentos de seguro. E isto é fraude clássica. Minha assinatura na aplicação da apólice parecia similar à minha assinatura real. Mesma forma geral. Mas os pontos de pressão estavam errados. O ritmo fora. Diego tinha praticado, mas não suficiente. Compare com seus papéis de aposentadoria da Petrobras. Harriet os colocou lado a lado. Vê a diferença no A maiúsculo? O seu tem um laço distinto. A falsificação não tem. Em seguida veio a filmagem do navio de cruzeiro que Cromwell obteve através de seu contato na tripulação. O carimbo de tempo mostrava domingo, 18 de agosto, 18 horas. Diego estava na grade da sacada fora da cabine 914, minha cabine, testando sua altura com ambas as mãos, olhando para baixo na água. Fez isto 2 vezes, metodicamente, como um engenheiro calculando pontos de estresse. Conspiração para cometer assassinato. Harriet marcou acusações em seus dedos. Tentativa de assassinato baseada no testemunho do capitão Ferreira. Fraude de seguro. Combinados, estamos olhando 25 a 30 anos. Poderíamos ir à polícia hoje, disse. Absolutamente. Ela esperou, observando meu rosto. Mas eu não quero. Suspeitei tanto. Ela se recostou, braços cruzando. O que está pensando? Expliquei. Convidá-los. Anunciar que estou mudando meu testamento. Tudo para o fundo de veteranos da Petrobras. Se o motivo deles é verdadeiramente financeiro, vão reagir desesperadamente. Quero que contratem alguém. Quero prova absoluta de intenção. Você está se usando como isca. Tenho sido isca desde que reservaram aquele cruzeiro. A diferença agora é que controlo o ambiente. Tenho evidência existente e terei policiais prontos para intervir. Harriet me estudou por um longo momento. Então abriu o laptop. Se vamos fazer isto, fazemos adequadamente. No final da tarde, tínhamos arranjado tudo. A equipe de Cromwell instalaria rastreadores GPS nos veículos de Diego e Camila. Lei fluminense permitia isto com evidência criminal existente. Mais criticamente, Harriet contatou juíza Patrícia Morrison. Explicou a situação e solicitou autorização emergencial de escuta. Envie a gravação da cabine e a documentação de fraude de seguro. Juíza Morrison disse através do viva voz. Se forem tão fortes quanto a doutora Donovan afirma, assino hoje à noite. 30 minutos depois. Autorização concedida. 72 horas começando agora. Use sabiamente. Enquanto Harriet coordenava com especialistas de vigilância, sentei revisando a declaração notarizada do capitão Marcos Ferreira. Sua caligrafia era limpa, seu relato preciso. Datas, horários, citações exatas do que tinha ouvido. Atenção aos detalhes de um capitão de carreira, traduzida em testemunho perfeito. Equipe de segurança está a caminho da sua casa. Harriet anunciou, encerrando a ligação. Vão instalar câmeras hoje à noite enquanto você ainda está aqui. Cada cômodo exceto o banheiro. Requisito legal. O feed vai para armazenamento em nuvem criptografado com autenticação de carimbo de tempo. Enquanto o sol se punha sobre a Baía de Santos, transformando a água em laranja fundido, fiz a ligação. O telefone de Harriet gravou automaticamente. Privilégio advogado-cliente protegendo a documentação. Oi, pai. A voz de Camila carregava cansaço. Camila, gostaria que você e Diego viessem amanhã à noite 6 horas.
Há algo importante que precisamos discutir em família. Pausa longa. Sobre o quê? Planejamento sucessório. Tomei algumas decisões que quero compartilhar com vocês dois. Outra pausa. Mais longa. Amanhã à noite. 6 horas. Vou fazer limonada como quando você era jovem. O detalhe foi deliberado, evocando infância, criando falso conforto. Depois de desconectar, Harriet reproduziu a ligação. A hesitação dela foi pronunciada. Ela está assustada. Deveria estar. A viagem de volta para Niterói levou quase 4 horas. Parei uma vez para gasolina e café terrível. Usei o tempo para pensar através do roteiro de amanhã. Cada palavra importava. O tom tinha que ser apologético, mas firme. Gentil, mas imovível. Cheguei em casa perto da meia-noite. A equipe de segurança tinha terminado. A casa parecia inalterada, mas câmeras minúsculas agora ocupavam cantos, disfarçadas como componentes de detector de fumaça, sensores de termostato, adaptadores de tomada elétrica. Caminhei por cada cômodo, notando suas posições. Na minha sala de estar, visualizei a reunião de amanhã. Diego e Camila sentariam no sofá, posicionamento que arranjaria naturalmente. Pegaria minha poltrona de couro através deles, mantendo distância, controlando linhas de visão. A câmera principal capturaria ambos os rostos claramente. Na minha mesa da cozinha, abri o caderno que carregara desde o início do cruzeiro. As páginas documentavam tudo: datas, observações, evidência coletada. Escrevi uma entrada final. 24 de agosto, fase 3 começa. A armadilha está montada. Levantei e voltei para a sala onde o confronto de amanhã se desdobraria. Testando ângulos de câmera sem olhar diretamente para elas, posicionei móveis ligeiramente. O sofá angulado para captura facial ótima, a mesa de centro limpa para visão desobstruída. Coloquei uma jarra pronta para limonada, arranjei porta-copos, fiz tudo parecer casualmente doméstico. Meu relógio mostrava 12h17 da manhã. Tecnicamente segunda agora. Em 18 horas, Diego e Camila sentariam nesta sala, e eu entregaria as palavras projetadas para acionar seu erro fatal final. Desliguei as luzes, deixando as câmeras gravando na escuridão, suas pequenas luzes indicadoras piscando como estrelas vermelhas distantes. Segunda à noite, chegou com aquela umidade peculiar do rio que fazia o ar parecer espesso o suficiente para tocar. Ajustei a jarra de limonada uma última vez, conferi que os copos estavam naturalmente na mesa de centro, olhei meu relógio. 5h45. Pela janela vi o carro deles virar na minha entrada. Cedo. Isso significava ansiedade, ânsia ou ambos. Abri a porta antes que pudessem bater. Entrem. Acabei de fazer limonada fresca. Camila tentou um abraço. Aceitei. Sentia tremendo ligeiramente. Diego acenou. Sem aperto de mão oferecido, mãos ficando nos bolsos. Acomodaram-se no sofá exatamente onde antecipara. Despejei limonada, entreguei copos a eles, peguei minha poltrona através deles. O couro rangeu familiarmente debaixo de mim. Você disse que isto era importante. Diego pulou qualquer pretensão de conversa casual. Sobre planejamento sucessório? Sim. Coloquei meu copo com cuidado deliberado. O cruzeiro me deu tempo para pensar sobre legado, sobre o que realmente importa. Tomei uma decisão que queria compartilhar com vocês dois. Esperaram, corpos tensos. Estou mudando meu testamento, toda a minha propriedade. A casa, poupanças, investimentos. Tudo vai para o fundo de veteranos da Petrobras. Mantive minha voz gentil, apologética até. Fazem trabalho importante ajudando membros aposentados do serviço. Quero que meu legado sirva àquele propósito. O silêncio se esticou como um fio esticado prestes a estalar. O quê? A voz de Camila mal se qualificou como som. O rosto de Diego escureceu, um rubor subindo do colarinho. Você está nos cortando completamente. Vocês dois são jovens, pessoas capazes. Construirão suas próprias vidas sem depender de herança. Mantive contato visual com Diego. Acho que é a decisão certa. Pai, nós... Camila se inclinou para a frente.
mãos entrelaçadas juntas suplicantemente. Estávamos contando com... Você não pode simplesmente... A mão de Diego disparou, agarrando o pulso dela com força. Camila. O aviso foi claro. Observei a interação com preocupação aparente, sabendo que a câmera capturou tudo. Entendo que isto é decepcionante, continuei. Mas minha propriedade, minha escolha. Estou me reunindo com meu cartório quinta de manhã, 29 de agosto, para finalizar a papelada. Queria contar primeiro como cortesia à família. Quinta. A voz de Diego estava plana. Não uma pergunta, um cálculo. 3 dias de agora. Sim. Ofereci um leve sorriso. Espero que com o tempo entendam. Diego se levantou abruptamente, movimento afiado o suficiente que seu copo quase tombou. Estamos indo. Mas, pai... Camila começou. Agora. Diego a puxou pelo braço, aperto deixando marcas brancas na pele dela. Segui-os até a porta, mantendo minha expressão simpática. Sei que isto não é o que querem ouvir. Diego virou no umbral. Seu rosto era uma máscara mal contendo fúria. Oh, ouvimos você claramente, Antônio. O uso do meu primeiro nome, não Sr. Silva, pareceu deliberado. Muito claramente. Caminharam para o carro. Observei da janela enquanto sentaram imóveis por vários segundos, antes de Diego ligar o motor. Meu telefone zumbiu. Mensagem de Cromwell. Áudio do carro ativo. Gravação clara. Enviando o feed agora. Movi para meu computador, abri o link criptografado que Cromwell forneceu. A qualidade do áudio era notável. A voz de Diego explodiu pelos alto-falantes. 800 mil reais simplesmente foram para algum. O palavrão foi criativo. Seus punhos bateram contra o volante repetidamente, o carro balançando com a violência. Talvez possamos falar com ele, Camila soluçou. Explicar nossa situação. Falar. Você acha que falar importa agora? A voz de Diego tremeu de raiva. Ele está fazendo isto deliberadamente. Ele sabe que precisamos daquele dinheiro. Ele sabe. Mas, como podemos... Não vamos deixar isto acontecer. Diego ligou o carro, recuou rápido demais, pneus guinchando enquanto acelerava embora. Sentei de volta, assistindo o feed de vigilância. O veículo de Cromwell seguiu a distância discreta, mantendo contato visual. As próximas 2 horas passaram devagar. Fiz jantar. Frango grelhado, arroz, vagem. Comi mecanicamente enquanto monitorava meu telefone. Por volta das 8 da noite acendeu com um alerta do sistema de escuta. Telefone de Diego ativo. Ligação. Abri o feed de transcrição ao vivo, assistindo o texto aparecer em tempo real enquanto a conversa se desenrolava. Diego. Preciso de um trabalho feito rápido, antes de quinta. Homem desconhecido. Que tipo de trabalho, Diego? Diego. Homem idoso, mora sozinho. Precisa parecer invasão domiciliar. Arrombamento que deu errado. Homem desconhecido. Esse não é trabalho barato. Diego. 20 mil reais. Homem desconhecido, 25. Diego. 15. Metade agora, metade após conclusão. Homem desconhecido. Faça 18 mil total. 9 e 9. Diego. Tudo bem. 18. A transcrição continuou. Diego forneceu meu endereço. Rua das Palmeiras 234, Niterói. A linha do tempo. Antes do meio-dia de quinta. Deve parecer roubo. O contato se identificou como Vini. Nenhum sobrenome oferecido. Minhas mãos permaneceram firmes enquanto lia, mas algo frio se instalou no meu peito. Este era o marido da minha filha, meu genro de 7 anos, arranjando meu assassinato como encomendando reparos hidráulicos. Meu telefone tocou. Harriet. Me diga que está vendo isto. Ela disse sem preâmbulo. Estou assistindo a transcrição agora. Solicitação clara de assassinato, conspiração premeditada. Temos tudo, Antônio. A voz dela carregava satisfação e preocupação. Hora de trazer policiais. Isto foi longe o suficiente. Concordo. Puxei meus contatos. Encontrei o número que ela fornecera dias atrás. Detetive Reis falando. A voz era profissional, ligeiramente cautelosa.
Ele não reconheceu o número. Meu nome é Antônio Silva. Tenho evidência de conspiração para cometer assassinato, fraude de seguro e solicitação de assassinato por contratação. Preciso me encontrar com você imediatamente. Senhor Silva, recebo muitas ligações alegando evidência de vários. Tenho uma gravação de escuta autorizada por tribunal de hoje à noite. Interrompi. Tenho o áudio do meu genro contratando alguém para me matar antes de quinta. Tenho filmagem de vigilância dele planejando meu assassinato num navio de cruzeiro. Tenho uma apólice de seguro falsificada de R$500 mil. E tenho uma advogada coordenando tudo. Silêncio. Então, qual é o nome da sua advogada? Harriet Donovan. Direito marítimo, baseada em Santos. Conheço a doutora Donovan. Ela é legítima. O tom dele mudou. Amanhã de manhã, 8 horas. Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Niterói. Traga tudo. Depois de desligar, sentei na minha sala na luz fraca. As luzes indicadoras das câmeras piscavam firmemente. Pequenas estrelas vermelhas espalhadas pelo meu teto. Puxei meu telefone. Coloquei na fila a gravação da escuta que Harriet enviara como arquivo de áudio. A voz de Diego emergiu do alto-falante. Homem idoso. Precisa parecer invasão domiciliar que deu errado. Reproduzi 2 vezes, então coloquei o telefone. Na minha lareira, uma fotografia antiga capturou a luz do abajur. Camila aos 8 anos, faltando dentes da frente. Meu braço ao redor dos ombros dela na praia. Aquela criança me amara sem reservas. Virei da fotografia. Levantando, movi para meu escritório. Comecei a preparar documentos para amanhã. Imprimi a apólice de seguro com sua assinatura falsificada. Gravei o testemunho do capitão Marcos Ferreira num pendrive ao lado da gravação da cabine. A filmagem de vigilância do navio de cruzeiro. A transcrição da escuta de hoje à noite. Criei uma pasta física, organizada, indexada, separada por abas por tipo de evidência. Décadas como o inspetor federal tinham me ensinado. Documentação abrangente, clara cadeia de custódia, construção de caso processável. 3 décadas investigando acidentes marítimos. E o caso mais importante que já construí era contra minha própria família. Conferi meu relógio. Quase meia-noite. Em 8 horas, entraria na delegacia e entregaria uma investigação completa. Tudo o que precisavam para prender Diego Morrison e Camila Silva Morrison por conspiração para cometer assassinato, fraude de seguro e solicitação de assassinato por contratação. Coloquei a pasta de evidências pela porta da frente com minhas chaves. Voltei para minha sala e sentei na minha poltrona de couro uma última vez. As câmeras me gravaram lá na escuridão. Um homem de 58 anos que sobrevivera à tentativa da família de matá-lo, que construíra o caso que os destruiria. Amanhã a armadilha fecharia completamente. Hoje à noite simplesmente sentei no silêncio, cercado por luzes vermelhas piscantes, esperando pela manhã. A pasta de evidências estava no banco do passageiro ao meu lado, enquanto dirigia em direção a Niterói, seu peso de alguma forma mais pesado que as páginas físicas dentro. Tinha dormido talvez 3 horas, funcionando agora em determinação em vez de descanso. A delegacia da Polícia Civil apareceu à frente. Bloco institucional, representando a mudança de investigação particular para a justiça pública. Detetive Frank Reis me encontrou numa sala de conferência que cheirava a café velho e solução de limpeza institucional. Paredes cinzas, quadro branco coberto com notas de caso de outras investigações. Equipamento de gravação no canto. Senhor Silva. Seu aperto de mão foi firme, mas seus olhos carregavam ceticismo profissional. Sua advogada disse que tem evidência de conspiração de assassinato. Contra minha filha e genro. Abri a pasta mostrando as abas do índice. Isto é abrangente. Me guie através dele. Comecei com o cruzeiro. O presente suspeito, a colocação da cabine, as perguntas de Diego sobre meu testamento. Reis ouviu, fazendo notas ocasionais. Então, reproduzi a gravação da cabine. A voz de Diego emergiu clara. Encenar um assalto em Ilhabela. Reis parou a reprodução. Quando isto foi gravado? Durante o cruzeiro.
Câmera escondida na minha cabine depois que já tinha escapado. Escapado? Expliquei o plano de tentativa de assassinato, o aviso de Marcos, minha evacuação via navio de carga. Mostrei o testemunho notarizado de Marcos. Reis se inclinou para a frente agora. Ceticismo substituído por foco afiado. Então veio a apólice de seguro. R$ 500 mil contratada 3 meses atrás. Essa não é minha assinatura. Reis a examinou de perto. Vamos precisar de um perito em caligrafia. Já feito. Mostrei a análise comparando a assinatura da apólice com meus documentos reais de aposentadoria da Petrobras. As diferenças eram claras. Pontos de pressão, ritmo, formações específicas de letras. Finalmente a escuta de segunda à noite. A voz de Diego. Homem idoso. Resultado fatal requerido. Antes de quinta. A expressão de Reis endureceu. Ele pegou o telefone da mesa. Sargento, sala de conferência. Traga quem estiver disponível. Temos um caso ativo. Dentro de 1 hora, a sala continha 6 pessoas. 2 detetives adicionais, um oficial de ligação da promotoria, coordenador de vigilância técnica e um sargento. Apresentei tudo novamente. A atmosfera mudou de inquérito cético para planejamento tático. Não vamos prender Morrison ainda, Reis anunciou. Não até seu assassino contratado fazer a tentativa. Você quer pegá-lo em flagrante? Disse. Exatamente. Morrison poderia alegar que a ligação telefônica foi hipotética. Nunca teve intenção de prosseguir. Mas se prendermos o atirador com arma, pagamento e seu endereço, então virá-lo para testemunhar contra Morrison, isso é imbatível. O que você precisa de mim? Realocar. Monitoraremos sua casa. Quando o assassino chegar, o derrubamos. Então ele nos conta tudo sobre Diego Morrison. Reis puxou um mapa no laptop dele. Hotel Atlântico, Niterói. Orçamento de proteção a testemunhas cobre. Deixe seu carro em casa. Luzes em temporizadores. Faça parecer ocupado. Quanto tempo antes que ele venha? Quinta é o prazo, Morrison mencionou. Hoje é terça, meu palpite. Dentro de 48 horas. No final da tarde, estava no quarto 318 do Hotel Atlântico, observando a Baía de Guanabara através de janelas que não podia abrir. Minha casa, 20 minutos de distância, fervilhava com câmeras escondidas e sensores de movimento. Oficiais à paisana ocupavam uma van sem identificação 2 casas abaixo. SWAT esperava 3 quadras de distância. Reis ligou naquela noite. Nenhuma atividade ainda. Tente descansar. Descanso era impossível. Andei, pedi comida que não conseguia comer. Assisti televisão sem sentido. A espera parecia pior que o perigo ativo a bordo do navio. Quarta arrastou pelas atualizações horárias. Ainda nada. Cada ligação aumentou minha ansiedade. E se eu estivesse errado? E se Diego suspeitasse? E se... Quarta à noite, 9h30, meu telefone tocou. Sujeito masculino aproximando sua residência. A voz de Reis carregava excitação controlada. Roupas escuras, boné de beisebol vindo do beco norte. Aguarde. Não podia ver nada do hotel, mas Reis manteve a linha aberta. Ouvi conversa de rádio no fundo. Sujeito na porta dos fundos. Está trabalhando a fechadura. Ele está dentro. Repito, suspeito dentro da residência. Dê 2 minutos. Reis comandou alguém. Deixe ele se comprometer completamente. A espera foi excruciante. 120 segundos que se estenderam como horas. Execute. Vai, vai, vai. Através do telefone ouvi gritos abafados. Polícia, mostre suas mãos. Então nada. Silêncio. Então, suspeito sob custódia. Arma assegurada. Nenhum tiro disparado. Reis falou diretamente comigo. Pegamos ele. Vincent Cordeiro, 34 anos. Antecedentes por agressão. Tinha um 38 carregado. Dinheiro no bolso. E seu endereço escrito num pedaço de papel. Ele falou? Ainda não, mas vai. Quinta de manhã, sentei numa sala de observação na delegacia, assistindo através de vidro unilateral. Vincent Cordeiro, Vini, segundo o relatório de prisão,
Sentou algemado ao lado de um defensor público que parecia recém-saído da faculdade de Direito. Hayes entrou com uma pasta, colocou na mesa. Senhor Cordeiro, vamos discutir sua situação. Quero um acordo, Vinnie disse imediatamente. Sua voz era plana, resignada. Meu advogado diz que me tem em fita com Morrison. Temos. Hayes abriu a pasta. E temos filmagem de vigilância do shopping de você recebendo o pagamento. E pegamos você dentro da residência da vítima com uma arma carregada. Você está enfrentando conspiração para cometer assassinato, tentativa de assassinato, invasão com intenção. Isso é 25 anos mínimo. O advogado de Vinnie sussurrou no ouvido dele. Ele assentiu. Mas se você cooperar completamente, testemunhar contra Diego Morrison, fornecer detalhes completos, podemos discutir acusações reduzidas. Outra consulta sussurrada. Então, o que quer saber? Comece com como conheceu Morrison. Cassino Paraíso das Praias, uns 6 meses atrás. Estávamos ambos perdendo. Acabamos conversando no bar. A narração de Vinnie era mecânica, um homem recitando fatos para se salvar. Semana passada ele me abordou sobre trabalho especializado. Segunda à noite ligou. Disse que tinha um serviço urgente. Que serviço? Matar o sogro dele. Fazer parecer invasão domiciliar. 15 mil reais total. Metade adiantado. Onde se encontraram para o pagamento? Shopping Icaraí, terça à tarde por volta das 3 horas. Ele me deu 7.500 reais em dinheiro num envelope branco. Hayes puxou fotografias de vigilância. Imagens claras de Diego e Vinnie ao lado do carro de Diego. Envelope visível em transferência média. Carimbo de tempo 14 horas e 47 minutos. Ele estava suando como louco. Vinnie continuou. Ficava dizendo que tinha que ser feito antes de quinta. Algo sobre compromisso com cartório. Herança. Precisava ser rápido. Assistindo da sala de observação, senti a peça final encaixar no lugar. O desespero de Diego capturado em vídeo, seu próprio assassino contratado documentando cada detalhe. Perfeito. Hayes emergiu 15 minutos depois. Ele vai testemunhar, vai se declarar culpado de acusações menores, mas nos dará Diego Morrison embrulhado para presente. O que acontece agora? Agora preparamos mandados de prisão. Hayes conferiu o relógio. Quinta de manhã, 6 horas. Vamos invadir a casa dele cedo. Menos chance de fuga ou resistência. Ele me entregou uma folha de briefing operacional. Você pode seguir num veículo separado, mas fica para trás até assegurarmos a cena. Entendido? Peguei o papel, dobrei cuidadosamente e coloquei no bolso. Estivera esperando por este momento desde que Marcos Ferreira me avisou primeiro naquele deck de navio sob estrelas caribenhas. Descanse um pouco. Hayes aconselhou enquanto caminhávamos em direção à saída. Não acho que conseguiria dormir se tentasse. Lá fora, a noite de agosto pressionou úmida e pesada. Em algumas horas, minha filha seria presa. Em algumas horas, justiça seria servida. Dirigi de volta ao hotel, mas não dormi. Sentei pela janela, assistindo a escuridão lentamente esmaecer para a cinza, esperando pela manhã. A aurora veio devagar demais e rápido demais. Às 5h45 da quinta de manhã, sentei no meu carro 2 quadras da casa de Diego e Camila, num bairro tranquilo de São Gonçalo. A folha de briefing de prisão estava no banco do passageiro. Não tinha dormido, não conseguia depois de sair da delegacia. À frente, veículos policiais sem identificação se posicionaram ao redor do endereço-alvo. Meu telefone vibrou. Mensagem de Hayes. 5 minutos. Permaneça no veículo até sinalizarmos tudo liberado. Às exatamente 6 horas, a equipe de Hayes se moveu. 4 oficiais se aproximaram. 2 frente, 2 fundos. Hayes bateu firmemente. Autoridade no som. Luzes acenderam dentro. Outra batida. Mais forte. Polícia. Abra a porta. A fechadura clicou. Porta abriu. Camila apareceu num roupão, cabelo desgrenhado, olhos apertando contra a luz da varanda. Viu distintivos. Seu rosto se transformou, cor drenando completamente, mão voando para a boca. O quê? O que está acontecendo? A voz de Diego de dentro.
Camila, quem é? Ele apareceu atrás dela, sem camisa, calça de moletom e congelou. Seus olhos arregalaram, então estreitaram com cálculo. Diego Morrison, Camila Silva Morrison, vocês estão ambos sob prisão. A voz de Reis não permitia argumento. Mãos onde posso ver. Por quê? Diego conseguiu. Conspiração para cometer assassinato, tentativa de assassinato, fraude de seguro, solicitação de assassinato por contratação. Cada acusação atingiu como golpe de martelo. Camila balançou. Um oficial a amparou. O rosto de Diego passou por expressões rápido demais para rastrear. Choque, negação, fúria, cálculo. Houve um erro. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Reis continuou lendo direitos Miranda, enquanto algemas clicaram no lugar. Ambos. Luzes de vizinhos começaram a brilhar em janelas por toda a rua. Enquanto oficiais os escoltavam em direção a viaturas separadas, Camila me avistou parado pelo meu veículo. Pai, papai, por favor. A voz dela quebrou em choro irregular. Diga que isto está errado. Foi Diego. Ele me forçou. Juro que nunca quis nada disto. Permaneci em silêncio. Tinha ouvido a voz dela naquelas gravações, a ouvi perguntar sobre tempo de pagamento do seguro, a ouvi concordar com o plano. Pai, por favor. Sou sua filha. Oficiais asseguraram enquanto tentava me alcançar. Diego me viu também. Sua expressão se retorcendo em ódio puro. Você fez isto. Você nos preparou. A voz dele subiu para um rugido. Diga algo. Encontrei seus olhos, mas não respondi. O que poderia dizer que a evidência já não tinha dito? Reis se interpôs entre nós. Chega. No carro. Foram colocados em veículos separados. Camila ainda chorando, Diego ainda gritando sem som através da janela. Reis se aproximou de mim. Isso não deve ter sido fácil. Não, mas foi necessário. Quer observar o processamento? Assenti. Na delegacia, Diego e Camila foram processados separadamente. Impressões digitais, fotografias, reserva formal. Numa sala de interrogatório, Reis apresentou a evidência ao advogado de Diego que chegou às pressas. A gravação da cabine, voz de Diego discutindo encenar um assalto. A escuta, solicitação completa de assassinato. A declaração detalhada de Vini Cordeiro. Vídeo de vigilância do shopping mostrando a troca do envelope. A apólice de seguro falsificada com análise de assinatura. O testemunho do capitão Marcos Ferreira sobre o plano do navio. Filmagem de vigilância da tripulação mostrando Diego examinando a grade fora da minha cabine. O advogado de Diego ficou pálido, sussurrou urgentemente. A compostura rígida de Diego finalmente desmoronou. Ele se curvou para a frente, cabeça em mãos algemadas. Por volta do meio da manhã, acusações formais foram arquivadas. A promotora, procuradora assistente estadual Margaret Chen, realizou uma coletiva de imprensa detalhando a tentativa de assassinato familiar, o plano do navio de cruzeiro, o assassinato contratado frustrado. Mídia desceu. Câmeras, perguntas. Me recusei a responder. A audiência de fiança veio aquela tarde. Dada a gravidade das acusações e risco de fuga, juíza Torres estabeleceu fiança alta. Diego, R$250 mil. Camila, R$150 mil. Nenhum conseguiu pagar. Foram remetidos à cadeia pública de Niterói, aguardando julgamento. Seus advogados imediatamente começaram a discutir acordos de delação. A evidência era intransponível. 2 semanas depois, sentei no escritório de Harriet Donovan em Santos, assinando documentos finais. A seguradora anulara a apólice fraudulenta. Harriet arquivara uma ação civil por danos, provavelmente incobrável, mas oficialmente registrada. Assinei o Novo Testamento. Tudo para o Fundo de Veteranos da Petrobras. Casa, poupanças, investimentos. Aproximadamente R$850 mil totais, como prometido. Nenhuma herança para Camila. Isto não deixa nada para sua filha. Harriet disse calmamente. Mesmo se ela cooperar, cumprir tempo reduzido, não terá nada quando liberada. Ela fez sua escolha. Coloquei a caneta. Agora vive com as consequências. Você tem certeza? Completamente. Dirigi de volta para Niterói.
Retornei à minha casa pela primeira vez desde as prisões. O equipamento de vigilância tinha ido, as câmeras removidas. Os cômodos pareciam mais vazios de alguma forma, embora nada físico tivesse mudado. Fiquei na minha janela da sala, a mesma janela onde tinha observado Diego e Camila saírem após anunciar o cruzeiro, onde câmeras escondidas gravaram a confrontação de segunda, onde estivera tantas vezes ao longo de 30 anos. A Baía de Guanabara se estendia diante de mim, inalterada. Mesma vista, mesmo sol da tarde cintilando na água, mesmo som de ondas contra a costa. Mas tudo mais tinha se transformado. Minha filha estava na cadeia aguardando julgamento. O marido dela enfrentava décadas de prisão. O dinheiro que trabalhei 30 anos para acumular ajudaria veteranos que serviram com honra em vez de família que tentou me assassinar. Na lareira, aquela fotografia de Camila aos 8 anos ainda estava em sua moldura. Sorriso com dente faltando, meu braço ao redor dos ombros dela. Um dia na praia antes da vida se tornar complicada. Peguei, olhei uma última vez, então a coloquei virada para baixo. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Justiça tinha sido servida. Fria, completa, necessária. Não a satisfação calorosa de vingança, apenas a certeza sombria que consequências tinham chegado onde pertenciam. Fechei as cortinas, virei da janela e continuei vivendo. O que era mais do que Diego e Camila tinham planejado para mim. O telefone tocou. Era Marcos Ferreira. Antônio. Vi as notícias. Você está bem? Estou bem, Marcos. Graças a você. Salvei minha própria pele também. Se não tivesse agido, seria cúmplice. Fez a coisa certa. Nós dois fizemos. Houve pausa. E agora? Agora vivo. Respondi, olhando ao redor da minha casa vazia, mas finalmente segura. Um dia de cada vez. Depois de desligar, voltei para minha sala de estar. Abri as gavetas onde guardava documentos antigos da Petrobras. Talvez fosse hora de finalmente organizar aqueles relatórios adequadamente. Talvez fosse hora de começar algo novo. Talvez fosse apenas hora de viver sem olhar por cima do ombro. O sol se pôs sobre a Baía de Guanabara, pintando o céu em laranjas e rosas. Sentei na minha poltrona de couro, aquela que sempre ficara angulada em direção à janela, e pela primeira vez em meses, realmente descansei. A vingança não trouxera paz. A justiça não trouxera alegria, mas trouxera algo mais importante. A certeza de que eu poderia continuar, que sobrevivi não apenas fisicamente, mas moralmente intacto, que quando testado da forma mais cruel possível, escolhi o caminho certo. E às vezes, isso tem que ser suficiente. Se você gostou desta história, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.